Vou começar a nossa live. Primeiro eu vou falar para vocês não estranharem que a gente colocou uma caixinha de perguntas ontem aqui nos stories. A gente recebeu algumas perguntas, vou responder elas ao longo da live. Bom, a gente vai falar de contratos de locação comercial e residencial, tá? Na época do Covid. E como é que a pandemia afeta, né, o pagamento de aluguel, a forma contratual, o objeto desse contrato em si. Para vocês entenderem isso, a primeira coisa que a gente tem que distinguir é esse contrato, quando a gente fala de pandemia, de Covid afetando ele, a gente está falando de quê? A gente está falando de indenização? A gente está falando de relação contratual puramente? Então, quando a gente fala disso, a gente tem que descartar, pelo menos por hora, por agora, a hipótese de indenização. Porque a indenização, a gente está no campo da responsabilidade civil, que é um campo que ele não está sendo atingido pelo Covid, porque o Covid se encaixa exatamente na excludente de responsabilidade, ou seja, na força maior e no fortuito. Então, a gente não pode falar em responsabilidade civil no momento da pandemia. Quando a gente fala, então, de contrato de locação residencial e comercial, a gente tem que falar da relação entre as partes, ou seja, da obrigação que aquele objeto contratual, em que todas aquelas cláusulas contratuais fizeram entre as partes. Então, a gente tem que falar desse cumprimento. Como é que fica esse cumprimento entre as partes na época do Covid? Bom, vamos começar primeiro falando da comercial. Quando você tem uma relação comercial, a lei do inquilinato, ela fala lá que o comerciário, o locatário que alugou aquela sala comercial, ele tem que ter pleno uso e gozo daquela sala sem nenhum impedimento. Então é dever do locador proporcionar ao locatário o uso daquela sala pleno, assim, sem nenhum impedimento. Ah, Carol, mas você não falou que o Covid é fortuito, o locador não tem como garantir ou como prever isso ou como impedir? Realmente, ele não tem. Mas nesse caso a gente tem que prever isso contratualmente lá no contrato de locações, tá? Então, usando essa cláusula, o locatário ele pode pedir revisão do valor da locação dele comercial, tá bom? A gente já tem algumas decisões no Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, dando desconto de mensalidades para locação comercial. Tem umas que suspendem a locação, o pagamento da locação, tá? Ou seja, suspendem o aluguel, lá com base no artigo 68, inciso 2 da Lei de Locações, tá? Esse artigo está inserido no capítulo de ação revisional. Então, tem uns juízes que já suspendem o aluguel, tem outros que dão descontos de 30% a 50%, é o que a gente tem visto na margem de descontos, tá? Ah, Carol, eu consigo a suspensão e o desconto extrajudicialmente? Consegue. Quando a gente fala de renegociação de contratos em época de pandemia, seja ele que contrato for, a gente tem que dar uma força para os acordos extrajudiciais, para fomentar isso extrajudicialmente. Deixa eu assinar aqui para a galera. Então a gente tem que dar uma força para os acordos extrajudiciais, ou seja, advogado com advogado, às vezes as partes mesmo ali, elas conseguem entrar num consenso. Mas teve até uma decisão do escritório de advocacia com desconto. Sim, teve essa decisão. Se eu não me engano, essa decisão foi em Minas. Eu não sei se aqui no Rio já teve, eu não vi, mas em Minas teve uma decisão que um escritório de advocacia ganhou desconto para mensalidade comercial. Mas voltando, a gente pode fazer resoluções extrajudiciais para renegociação de contrato, que é o ideal, tá, gente? Sempre o ideal é a gente tentar conversar com o nosso advogado e falar, advogado, olha só, me ajuda aqui a fazer uma negociação com fulano ou com o meu locador. Então a gente pode tentar fazer essa negociação extrajudicial, tá bom? Carol, parei de receber, não consigo mais ter lucro, minha empresa não tem capital de giro, minha empresa não tem caixa, eu posso parar de pagar esse aluguel do nada? Não, você não pode. Você não pode parar de pagar esse aluguel do nada, porque você tem ali um acordo com a outra parte. Ah, Carol, mas eu não tenho mais dinheiro. Ok, vamos sentar com a outra parte para conversar, pra gente conseguir um desconto ou suspender. Então, parar de pagar o aluguel, tanto residencial quanto comercial, não é uma hipótese, tá? Obrigada, Mônica. A Mônica mandou aqui pra gente um artigo do Migalhas. Não é uma opção você parar de pagar o aluguel, certo? É renegociar, tá bom? O locador, ele tem a obrigação de aceitar diminuir meu aluguel ou suspender meu aluguel? Não.
O locador não tem nenhuma obrigação com você a respeito disso. Ele não é obrigado a suspender e ele não é obrigado a diminuir o seu aluguel porque você sofreu uma drástica queda de faturamento ou você tá sem o seu emprego normal. O locador, ele tem o dever de boa-fé, lá do 422 Código Civil, de tentar negociar com você e restaurar o equilíbrio desse contrato, tá? Então, assim, não é obrigação dele reduzir. É uma faculdade, é um dever de boa-fé, é um dever. Mas ele não tem obrigação legal nenhuma de falar assim, ah, tá, eu tenho que reduzir seu contrato porque você teve uma queda de faturamento. Obrigação legal ele não tem. O que ele pode fazer é usar da boa-fé, usar da cooperação entre as partes, tentar trazer esse contrato ao equilíbrio de novo e reduzir o teu aluguel, tá? Então, quando a gente pega essa parte, a gente tem que estar bem atento à negociação extrajudicial dessa locação. Carol, peguei minha locação tanto residencial quanto comercial. Não consegui resolver extrajudicialmente. Foi uma pergunta que fizeram pra gente. Eu posso entrar judicialmente? A gente recebeu essa pergunta ontem, eu respondi já um pouco aqui, e agora eu vou mais a fundo. Então vamos lá. Você não conseguiu resolver extrajudicialmente. Pode entrar judicialmente? Pode. Você tem 2 caminhos para fazer isso. Um deles é a ação revisional. Teoricamente, a ação revisional você pode entrar só depois de 3 anos daquela locação, tá? Então aquela locação é contínua, ela tá no 3º ano, e você pode entrar ali depois pedindo a revisão de aluguel. Contudo, no momento que a gente está de pandemia, a gente pode entrar com a ação revisional pautada na teoria da imprevisão. Ou seja, olha só, juiz, a gente teve um imprevisto aqui que foi o Covid, tá bom? Então eu preciso que essa questão de 3 anos, que é obrigatório nessa ação revisional, seja suspensa e a minha ação seja aceita pela teoria da imprevisão. Então esse é um caminho de você entrar no judiciário pedindo a redução desse aluguel, tá bom? O outro caminho é pelo 478. O 478 ele fala que quando o contrato é de trato continuado e esse contrato foi desequilibrado para alguma das partes, ou seja, o contrato se tornou oneroso demais para uma das partes, esse contrato pode sofrer a revisão. E o 478 ele tem alguns itens a ser preenchido, mas o mais importante deles é a gente provar que você realmente foi atingido pela pandemia. Então você tem que ter provas disso concretas, tá bom? Isso é muito importante. O material probatório dessa ação ele tem que vir robusto. Tem diferença em contratos de shopping, condomínio, porque tem outras taxas no condomínio de fundos de promoção, etc. E os shoppings estão ficando fechados. Contrato de shopping e condomínio. Bom, a Mônica perguntou aqui. Tem diferença em contratos de shopping e condomínios? Porque tem outras taxas de condomínio, fundo de promoção e etc. E os shoppings estão ficando fechados. Mônica, vamos lá. Quando a gente fala em locação residencial, não tem tanta diferença de shopping para condomínio, tá bom? O que a gente tem que ver nesse aspecto da relação residencial sempre é o contrato de locação. A primeira coisa que você vai fazer é olhar esse contrato de locação e olhar ali o que ele abarca. E aí eu já vou dar um exemplo para vocês. Agora, com a pandemia, certamente vai ficar na moda nos contratos e vai ficar usual uma cláusula de pandemia. Certamente vai ter ou suspendendo multa, ou falando que a pandemia não gera alguma coisa, entre outra. Então, certamente os advogados vão trazer no contrato agora cláusulas relativas à pandemia. Então, por que eu tô falando isso? Ah, Carol, como assim? A gente tem parte do princípio que a lei de locações, ela geralmente, ela num todo, ela é muito benéfica ao locatário. Gente, eu tô olhando aqui pra baixo, que eu tô vendo que vocês estão me perguntando, então, às vezes, né? Mas a lei de locação, ela é muito benéfica ao locatário. Contudo, ela é benéfica até uma vírgula. Porque se você pega a lei de locações para ler, você vê que ela tem várias ressalvas. Então, ela é benéfica ao locatário até a vírgula. Contudo, se o locador prevê no contrato uma benéfice ao locador, ou seja, se o locador no contrato tirar a benéfice que a lei traz ao locatário, o locatário perde essa benéfice. E ele assinando um contrato, eles em comum acordo, o locatário pode perder essa benéfice. Então, se nesse contrato de locação tem alguma ressalva, falando que, olha só, você, locador comercial do shopping, em caso fortuito, vai ter que continuar me pagando o item X, ou você, locatário de condomínio, em caso fortuito, terá que continuar me pagando o item Y,
paciência, tá bom? A gente vai ter que procurar outra saída. É basicamente isso. Então, assim, diferença entre os institutos, a gente não encontra muito. Óbvio que são institutos diferentes, regulados pela lei. Um a gente está falando de condomínio, outro a gente está falando de shopping center. Mas a locação comercial em si, ela não vai ter tanta diferença assim para os dois, tá? Porque você tem o regulamento da lei do inquilinato. E quando você desdobra para o condomínio e para o shopping center, o que prevalece é a lei do inquilinato e não o condomínio e o shopping center em si. Outra pergunta que fizeram pra gente, eu dei uma anotada aqui nas perguntas. Outra pergunta que fizeram pra gente foi a questão de despejo. Carol, não consigo mais pagar esse aluguel. A pergunta foi exatamente essa. Não consigo mais pagar o aluguel. Parei de pagar o aluguel. Posso ser despejado? Olha, que a gente costuma falar que o código de ética não deixa a gente dar certeza pra nada, né? É contra o advogado dar certeza de causa ganha. Mas o que eu posso falar pra vocês é o seguinte. Mônica, já vou voltar ao seu pensamento. O que eu posso falar pra vocês em relação ao despejo é o seguinte. Despejo liminar, tá? Liminarmente, ou seja, você entrou com a ação, pediu uma tutela de urgência, que é a famosa liminar na boca do povo. Falou, você é o locador. Falou, olha só, aquele cara lá deixou tudo na minha loja, tá me sei lá, prejudicando de alguma forma, eu quero um despejo liminar pra tirar ele de lá. Eu acredito que liminarmente o juiz não dê esse despejo. Isso eu acreditando, tá? Pode ser que o juiz vá lá e dê a canetada e fale, ó, manda tirar tudo da loja, o locador tem razão. Acredito que ele não dê porque a gente está em época de Covid. Eu acredito que antes da liminar, antes de dar essa decisão favorável ao locador, ele vai querer ouvir o locatário. E nesse caso, o locatário ele tem que vir com um material robusto de provas, falando por que ele não tem que ser despejado. Falando, olha só, eu não tenho interesse na inadimplência absoluta desse contrato. Eu tô aqui em mora porque o meu caixa foi prejudicado. Ah, Carol, qual é a diferença? Por que você está falando assim, inadimplência absoluta, em mora? Quando você está no contrato que você é inadimplente absolutamente, você não tem mais o interesse de estar nesse contrato. Você não tem mais o interesse na relação entre as partes. Então, quando você está inadimplente absoluto, a gente chama que aquilo ali que ocorreu uma resolução contratual. Ou seja, aquele contrato foi resolvido porque uma das partes perdeu o interesse de estar ali e ele ficou em mora eternamente, tá bom? Agora, quando você fala que a parte está inadimplente parcialmente, ou seja, ela entrou em mora, não quer dizer que essa parte não esteja mais com interesse de estar no contrato. Às vezes essa parte teve algum prejuízo que a impediu de cumprir momentaneamente a obrigação contratual. Então a gente sempre tem que avaliar isso. Então se esse locatário que está na ação de despejo teve um impedimento momentâneo de cumprir a obrigação contratual, ele tem que trazer ali na sua peça de defesa argumentos e provas robustas que abarquem esses argumentos para provar para o juiz que ele tem interesse de estar naquela locação ainda. Então é assim que a gente trabalha numa possível ação de despejo. A Mônica falou aqui, voltando à questão do aluguel entre condomínio e shopping center, ela mandou pra gente. Talvez pode negociar eventuais outras taxas além da locação. Tô refletindo com você. Sim, você pode negociar eventuais outras taxas. Eu já vou te responder, Mônica. Sim, você pode renegociar eventuais outras taxas. Carol, perdi o fio da meada. Vou explicar pra você. Quando você tem contrato de locação, eu falei aqui desde o início que o certo... Olha a Verônica aqui com a gente. Oi, Verônica. Bom dia, tudo bem? Quando a gente tem um contrato de locação, o certo, o legal é a gente negociar ele extrajudicialmente. Então, assim, a Mônica falou, pô, Carol, eu posso negociar além do aluguel, eu posso negociar eventuais taxas nesse contrato? Ou seja, você está no shopping, você paga o aluguel e você paga uma taxa de condomínio. Você pode renegociar essa taxa também, tá bom? Você paga, sei lá, taxa de alguma coisa pro condomínio que você mora, pro condomínio que você tá com a locação, você pode renegociar. A renegociação vai além do aluguel. Você pode renegociar outras taxas e eventuais cobranças a mais que venham nesse contrato, tá? A gente fala do aluguel porque o aluguel realmente é o foco ali do locatário. Ele tá desesperado. O locador, por sua vez, às vezes também depende daquele dinheiro para sobrevivência. Então pode ser que ele fique ali no desespero também, tá? Então você pode renegociar valores cobrados no contrato por inteiro.
pode renegociar eles parcialmente, como você pode renegociar às vezes só apenas um deles. Falar, pô, cara, olha só, eu não me incomodo de pagar o aluguel mensalmente não, mas a taxa tal me incomoda. Essa taxa agora em época de pandemia, eu acho que ela não tem utilidade. Ok, vamos renegociar essa taxa, tá bom? Então é isso que pode acontecer. A Mônica mandou aqui pra gente. Para o locatário, o que você acha de depositar judicialmente parte do valor que demonstra boa-fé? Sim, tem como a gente fazer isso. Vamos dar um exemplo prático para a galera entender. Eu sou locatário, tô pagando um aluguel, entrou a pandemia, tive minha renda prejudicada, tá? Locatário residencial, vamos tratar a galera aí residencial. Então eu pagava, sei lá, R$3.500 de aluguel, tive minha renda prejudicada, não tenho mais esse dinheiro confortavelmente para pagar mensalmente. Tentei um acordo com o meu locador falou assim, olha só, não quero saber, não vai ter conversa, enfim, não vamos ajustar nada aqui. Fui falar com o meu advogado porque eu vou ter que entrar na justiça. Entrei na justiça. Posso consignar em juízo o valor que eu acho devido? Ou seja, eu posso depositar um valor que eu acho devido no processo judicial? Pode. Então, se você pagava R$3.500 e você fala assim, conversa com o seu advogado e fala, olha só, advogado, pra mim, um desconto de 30% estava ótimo nesse caso. Não, vamos tratar de 53 mil porque eu sou de humanas, tá, gente? Então, eu pagava 3 mil de aluguel. E você fala pro seu advogado assim, olha só, um desconto de 50% pra mim aqui estava ótimo. O que você vai fazer? Você vai entrar com a ação revisional ou com a ação baseada no 478, tá? Que a gente já conversou. Você vai entrar com a ação. Vai falar, juiz, o que está acontecendo? Eu pagava R$3.000 de aluguel, não tenho mais essa renda para pagar porque fui prejudicada pelo Covid, mas para mim seria bom pagar R$1.500 por hora. Tá aqui as minhas provas comprovando que, sei lá, meu salário no emprego X foi reduzido, eu não tenho a renda Y, e eu estou depositando em juízo R$1.500 para provar a minha boa-fé, a minha índole de cooperação contratual, a minha vontade de continuar nesse contrato, a minha vontade de restabelecer o equilíbrio contratual. Eu estou depositando aqui R$1.500 para você ficar ciente que eu quero estar aqui nesse contrato. Então, o locatário, ele entra com a ação, ele demonstra o porquê que porquê que ocorreu essa queda na renda dele, mas ele demonstra também que ele tem o interesse de continuar essa relação, que ele não quer acabar essa relação. E aí, para ratificar, ou seja, para confirmar a boa-fé dele em continuar nesse contrato, ele deposita R$1.500 em juízo. Para falar, olha só, isso aqui é o que eu posso pagar. Eu não estou me negando a pagar, mas é o que eu posso pagar isso agora. A gente pode negociar o que falta para pagar futuramente, mas agora eu posso pagar isso e eu não estou me negando a pagar. Então, ele deposita judicialmente R$1.500. Carol, como é que faz isso? Vai para a conta do advogado? Não vai para a conta do advogado, não vai para a conta do Joãozinho e da Maria. Depósito judicial no processo, você recebe uma guia do Banco do Brasil ou da Caixa e você paga essa guia no banco e esse dinheiro vai diretamente para o seu processo, ele fica vinculado ao seu processo. Então é uma conta que fica junto ao seu processo, tá? Então seu dinheiro fica ali com o seu processo, não tem problema nenhum. Bom, gente, outra pergunta que fizeram pra gente foi a seguinte: Carol, posso resolver o meu contrato? Ou seja, o meu contrato pode ocorrer uma resolução contratual, no meu caso, sem eu pagar multa nenhuma? Olha, não pode, tá? A não ser que no seu contrato tenha uma cláusula que preveja que em caso de fortuito ou força maior, você pode resolver, ou seja, sair desse contrato sem pagar multa. Agora, se não existir essa cláusula no seu contrato, você tem que pagar essa multa. Ou, Carol, então como é que eu faço? Eu não tenho dinheiro para pagar multa, eu acho injusto pagar a multa porque a gente está em época de pandemia. Você vai entrar com uma ação judicial, você vai explicar isso para o juiz, e você vai falar, olha só, juiz, não quero pagar essa multa. O juiz decidindo que você não vai pagar essa multa, tudo bem, tá? Aí você não paga. Carol, posso negociar o não pagamento da minha multa contratual extrajudicialmente? Ou seja, tô saindo do meu apartamento porque não tenho mais dinheiro para pagar esse aluguel nem condomínio. Tem uma multa aqui de vigência enorme. Eu posso negociar essa multa de vigência? Ou seja, o contrato de locação ele tinha uma vigência de X tempo. Você saiu antes desse tempo, você tem que pagar uma multa relativa ao tempo que sobrou aqui que você não utilizou do contrato. Posso sair negociando essa multa extrajudicialmente? Pode.
Se o locador concordar em te abster da multa, tudo bem. Mas eu aconselho a vocês a nunca deixarem isso de boca, tá? Sempre fazerem um acordo ou terem isso registrado de alguma forma, principalmente e-mail. Então é isso que eu recomendo a vocês. Poder cancelar, né, a multa, o locador poder cancelar a multa ou a outra parte do contrato, aí eu tô falando em contratos em geral, tá? Poder cancelar a multa contratual em negociação extrajudicial pode acontecer, mas eu aconselho a vocês a sempre deixarem isso por escrito porque é um caso peculiar. Não é uma coisa, é óbvio que vai acontecer porque estamos em época de pandemia. Não, não é óbvio, tá? Até porque você não tem, se você não tem a cláusula contratual falando disso, de abstinência de multa ou de forma de pagamento e flexibilidade de multa, não é uma coisa óbvia. Então, se vocês conseguirem, o advogado eventualmente em negociação extrajudicial consegue o cancelamento dessa multa, o bom é deixar por escrito mesmo, tá? Mandaram mais uma perguntinha pra gente, que é a seguinte: Carol, sempre quando a gente vê a questão de negociação de contrato em relação a locador e locatário, a gente sempre fala do locatário procurar do locador para renegociar. Ou seja, todo momento você vê os advogados, as pessoas falando do movimento do locatário procurar o locador. Eu sou uma locadora e eu dependo daquele aluguel para viver. Eu posso me adiantar o locatário e procurar o locador, eu, locadora, ir até o locatário e falar, pô, olha só, sabe aquele aluguel de 3.000? Acho que tá puxado pra você, né? Então, você não quer pagar 1.500, não? Ou você não quer pagar 2.500? Então, eu, como locadora, posso propor um desconto? Pode, você pode propor um desconto. O 477 do Código Civil, ele fala que quando o credor, ou seja, o locador e o locatário, nessa relação, o locador é o credor. Ele que todo mês tem um dinheiro a receber do locatário, tá? Então, o 477, ele fala que o credor, quando ele percebe uma alteração substancial econômica, ou seja, uma alteração grande econômica dentro do contrato que possa afetar o contrato, o locador, né, o credor nessa relação locador e locatário, ele pode procurar o devedor, ou seja, o locatário, e renegociar o contrato, tá bom? Então, o locador, ele pode sim fazer o movimento de renegociação contratual. Ele pode ir até o locatário e falar, então, locatário, senta aqui comigo. Sabe esse aluguel? O que você quer? Você quer suspenda o seu aluguel? Você quer um desconto no aluguel? Então, o locador, ele pode fazer o movimento de ir procurar o locatário para renegociar o aluguel. Bom, a última pergunta que fizeram pra gente foi a seguinte: Carol, tô passando por uma situação complicada, eu vou falar a pergunta em forma de exemplo para vocês entenderem. Tô passando por uma situação complicada com o meu locador. Já pedi para sair, ele não quis rescindir meu contrato, ele não quis fazer a resolução desse contrato. Falei para ele que, independente do aspecto da pandemia, quer dizer, que dependendo do aspecto da pandemia, a pandemia afetou o meu caixa, a sala tá comprometida, etc. E ele não quer deixar eu sair de lá. O que eu faço? Bom, o que você faz de novo? Tenta acordo extrajudicial com o advogado. E nesse caso, para forçar... E a pessoa perguntou, como é que eu posso forçar isso, né? Porque eu não quero entrar na justiça, eu não quero gastar dinheiro. O que a gente fala, advogado, para você tentar forçar um acordo extrajudicial, né? Forçar ou assustar a outra parte, é mandar uma notificação cartorária. Tá? Nesse caso, a gente faz uma notificação. Um oficial do cartório vai entregar essa notificação para outra parte. E aí essa parte recebe, ou também se não recebe, o oficial vai constar lá que a parte estava ausente ou que a parte recebeu. E essa notificação, ela ganha fé pública. Então aí, às vezes, o locador ou o advogado do locador que receber, ele vai se assustar um pouco, ou vai ver assim, poxa, essa parte está falando sério. É melhor tentar aqui um acordo com ela, para não ficar uma coisa tão chata e para a justiça, etc. Então, às vezes, você consegue assustar a outra parte mesmo ou forçar um acordo dessa forma, tá? Outra coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: eu sou locador da relação. Mesmo em época de pandemia, eu tô conseguindo um novo locador para minha sala, um novo locatário para minha sala que tá ocupada por um locatário que não tá saindo da locação. O que eu faço? Bom, se você é locador, você tem um locatário que ele não tá saindo da locação e você quer que ele saia, ou seja, você quer despejar ele,
A primeira coisa que você tem que fazer é olhar esse contrato, olhar a lei do inquilinato e ver o porquê que você quer despejar esse cara. Porque também você não pode chegar lá, eu sou locador, quero te despejar. Não, não é assim que a banda toca, tá? A gente tem que sempre ver como é que tá ali a relação contratual, o que tá previsto no contrato e o que esse locatário tá fazendo. Ah, Carol, você falou um tempinho aí atrás de despejo liminar, despejo na ação. Falei sim, falei que eu acho um pouco difícil você ter despejo liminar, ou seja, uma tutela de urgência, nesse momento deferida sem ouvir o locatário, porque o locatário, certamente, a maioria, não está cumprindo com o contrato, porque não tem dinheiro para cumprir com aquilo, ou está com a renda precária, está com a renda prejudicada. Então, acho meio difícil os juízes darem uma decisão de um despejo liminar sem ouvir o locatário. Pode acontecer? Pode acontecer. O juiz pode dar uma canetada lá, mandando aquele cara sair sem ouvir ele. Eu só acho um pouquinho difícil nessa situação. Mas o que o locador pode fazer nessa ação? Porque eu falei do locatário, né? Eu falei, o locatário, numa ação de despejo, ele tem que trazer todas as provas que abarquem ele e que ratifiquem os argumentos dele, né, de prejuízo. Já o locador, na situação do locador, uma coisa boa para o locador fazer é mostrar para o juiz o quanto ele está sendo prejudicado, tá? Por não receber aquela renda do locatário e fazer uma ata notorial da situação da sala. É uma ótima coisa também. Porque às vezes você não sabe como o locatário está deixando aquela sua sala. Às vezes o locatário não tem dinheiro para pagar o aluguel mensalmente, mas isso não impede que ele cuide da sala. E um dos deveres do locatário é cuidar da sala. Assim, falando a grosso modo. Então, você pode fazer uma ata notorial daquela sala, entendeu? Falar, olha, esse locatário não tá cuidando bem da sala mesmo em época de pandemia, e isso não afeta ele, etc, etc. Então, a ata notorial é um bom meio de prova pro locador também, tá bom? Essa foi a pergunta que fizeram pra gente, tô aqui respondendo. Eu recebi perguntas aqui ao vivo, vamos ver. Rafael Lucena. Carol, aqui em casa só consegui 15% por 3 meses depois de muita luta. Sendo que não acho que seja suficiente, a minha renda da empresa foi completamente afetada. Rafael, o que eu posso falar para você nesse caso? Você só conseguiu 15%? Como é que foi a conversa com o seu locador? Porque foi o que eu falei aqui pra galera. O ideal nesse momento é você fazer a negociação extrajudicial, tá? É você fazer o movimento de tentar resolver isso extrajudicialmente com o seu locador. Pô, Carol, aí você tá repetindo. Eu tô falando aqui pra você que eu já fui no meu locador, já falei com ele, cansei de falar com ele porque você falou pra mim muita luta, cansei de falar com ele e ele só me deu 15%. Bom, se realmente não tem como ele diminuir mais essa porcentagem, o que eu aconselho a você você pode entrar com uma notificação, procurar um advogado, entrar com uma notificação, tá? E entrar com uma possível ação revisional. Lembrando que, como eu já falei aqui no início, quem não estava aqui, a ação revisional, ela tem um prazo para alocação de 3 anos, ou seja, você tem que estar num contrato continuado de locação por 3 anos. Só que você pode entrar com a ação revisional tendo base a teoria da imprevisão, ou seja, aconteceu um fato totalmente inesperado que suspende esse prazo de 3 anos e aí me permite entrar com essa ação revisional, tá bom? Então você pode usar a ação revisional com a teoria da imprevisão juntas. Se você não quiser usar esse caminho, você pode usar o 478, que fala que quando a parte vê que dentro de um contrato continuado ou de trato sucessivo, ou seja, esse contrato, pra galera entender, é um contrato continuado, tá? É um contrato que ele continua pelo tempo. Ou seja, num contrato continuado, uma das partes ficou onerosamente, assim, muito prejudicada, o contrato teve um drástico desequilíbrio para uma das partes, essa parte ela pode entrar com uma ação pedindo o reequilíbrio contratual. Então, Rafael, se realmente não tem mais conversa com o seu locador, eu aconselho você a procurar um advogado. Bom, deixa eu ver aqui mais perguntas. Mônica, 1 minuto para a família. Boa ideia a notificação, até porque se quiser sair tem a questão da entrega das chaves. Se a pessoa quiser sair mesmo, complicado, né? Sim, tem a questão da entrega das chaves, e a entrega das chaves é complicada até sem pandemia, né? Vamos conversar aqui, que entrega de chaves, locador, locatário, às vezes dá uma confusão, é um salseiro danado, e você fica, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Rebola pra lá e rebola pra cá pra resolver. O Rafael falou aqui, queria prorrogar o prazo e aumentar o desconto, mas está muito inflexível na negociação. Acha que seja o momento de forçar? Rafael, acho que eu te respondi, né? Você até mandou um obrigado aqui pra mim.
como eu disse pra você, você perguntou aqui pra mim, você acha que seja o momento de forçar? É muito difícil eu falar isso pra você porque eu não tive nessa sua conversa com o locador, eu não sei como é que foi o tom. Eu falei com base no que você me falou, que você já tentou muito, que você falou pra mim, pô, cara, olha só, eu consegui 15% depois de muita luta. Então eu argumentei aqui baseado no que você falou pra mim. Então se você vê que realmente não tem mais saída, que realmente não dá mais pra você continuar ali tentando essa negociação extrajudicial, realmente eu aconselho você procurar outros meios, tá bom? Vamos ver aqui. Gente, tô vendo que tem um... Eu gostaria de dar bom dia, tem pessoal aqui solicitando para participar da live. Professor Paulo Sérgio, eu vi uma outra solicitação aqui também. Eu vou mandar uma mensagem posteriormente, se vocês quiserem fazer uma live junto, sem problema algum, tá? A gente pode se comunicar. Vou até anotar aqui pra gente se falar. Bom, gente, deixa eu ver mais se eu tive mais pergunta. Vocês têm mais alguma pergunta pra gente conversar? A Mônica falou aqui, ó, Carol, sabe o que eu recomendo aos locadores? Que talvez mantenham as locações justamente porque aquele locatário mantém e cuida do imóvel, talvez compensa. Então, o que eu falo com meus clientes que são locadores é a mesma coisa. Eu acho que eu também não deixei de falar isso aqui. A gente fala de resolução contratual porque em época de pandemia acontece, né? Mas sim, ainda mais nessa época, o locador, ele tende a aceitar as questões, sabe? O problema, Mônica, é que infelizmente a gente tem locadores que não são tão flexíveis assim. A gente teve um cliente nosso que ele tentou a redução de um aluguel, ele é um ótimo cliente, ele é um ótimo locatário, assim, ele é um locatário exímio. Eu não tenho que falar desse meu cliente como locatário. Ele tentou um desconto com a locadora e a locadora foi super radical. Falou assim, olha só, não tem desconto. Foi assim, papum. E ele tentou conversar, reconversar, a gente entrou no circuito e a locadora falou, não. Então, assim, eu entendo também que é melhor pro locador renegociar, é melhor pro locador ceder ao locatário, ou seja, é melhor aquelas partes entrarem num novo acordo. É ótimo para todo mundo. O locador vai continuar recebendo... ele vai continuar recebendo menos? Vai. Mas o locador vai continuar recebendo mensalmente. O locatário vai conseguir continuar participando daquele contrato, ou seja, a relação contratual vai ser mantida. E o locatário vai seguir cuidando do imóvel. Ou seja, o locador, ele não vai ter despesa com o imóvel, coisa que ele teria se o imóvel fosse desocupado. Entendeu? Mas, infelizmente, nem todo locador pensa assim. A gente já teve casos que que o locador não pensou assim, quis desocupar e pronto. Mas sim, eu aconselho pro locador também seguir na locação, tá? Até porque ele se poupa dos prejuízos, ou seja, não dos prejuízos, mas da despesa que ele teria com a sala ou com o imóvel desocupado. Exatamente, a Ludmilla mandou aqui pra gente, ó, até porque reincindir nesse momento ele vai locar para quem? No caso de locação comercial. Sim, assim, pelo menos é um momento que eu vejo que você não tem muita procura de locação comercial. Ah, Carol, mas eu vi aí o meu vizinho, ele tá procurando agora para começar um negócio. Ok, teu vizinho aí é 1 em 1 milhão, entendeu? Mas é um local agora que a gente não tem muita procura de locação comercial. Então é interessante sim pro locador preservar aquela relação contratual que ele já possui, tá? Interpartes. Oi, Moisés, bom dia! Moisés Kaki aqui com a gente. Bom dia, Moisés, tudo bem? Uma coisa muito importante para se falar, que eu não falei ainda, eu vou falar agora, é a seguinte. Você é um locatário e você, antes da pandemia, tá? Você estava em mora já com o seu locador. E aí a pandemia surgiu. E você seguiu em mora com o seu locador. E aí você virou pro seu locador e falou assim, olha só, locador, eu tô em mora com você, sei lá, de 2 meses de aluguel. Digamos que você estava em mora em fevereiro não tinha pandemia ainda, a gente não tinha decreto de estado de pandemia. E você entrou em mora em março, depois do decreto da pandemia, tá? Roberto Lage também tá com a gente. Oi, Roberto, bom dia, tudo bem? Então, digamos que você antes da pandemia também estava em mora, tá?
Você que estava em mora antes da pandemia, você não pode se aproveitar da situação da pandemia para atingir a sua mora anterior. Ou seja, você está em mora com aluguel de fevereiro, março e abril. Março e abril a gente já tem estado de calamidade, tá? Então, fevereiro a gente não tem. Quando você renegocia, o locador... Primeiro que o locador não tem obrigatoriedade de diminuir o seu aluguel, como a gente já conversou, tá? Digamos que o locador queira ser flexível, você consegue uma flexibilidade para conseguir diminuir ou suspender esse aluguel. O locador, ele pode fazer isso aqui, com esses dois aqui, ó, dentro da pandemia, tá? Então, aqui, os aluguéis que você está devendo dentro da pandemia, tudo bem, você pode trazer benefícios de redução de mensalidade para esses aluguéis aqui. Esse aluguel de fevereiro antes da pandemia, ele não. Ele você deixou em mora porque você deixou em mora. Nada da pandemia afetou você a não pagar esse aluguel, tá? Então, assim, quando o locador ele renegocia esses dois pra você, ele tem zero obrigatoriedade de botar isso aqui no bolo. Se ele quiser colocar esse no bolo, faculdade dele, ou, enfim, o que vocês acertarem. Mas ele não tem obrigatoriedade de colocar esse aluguel aqui de fevereiro no bolo da pandemia, tá? Então, o que aconteceu antes da pandemia que afetou o contrato de locação, o locador não é obrigado a mexer aqui e dar benefícios da pandemia para o que aconteceu antes, porque antes foi antes. Você não teve a causa desses acontecimentos. Isso aqui não foi consequência de uma pandemia, entendeu? Consequência da pandemia foi tudo que aconteceu depois do estado de calamidade. Vamos ver aqui. Aqui na minha cidade tem muitas locações residenciais desses imóveis populares e que, se desocupados, são alvos de vandalismos e furtos de fios, torneiras. Locadores preferem manter moradores e depois receber. Sim, é um caso sim. Aqui no Rio também tem, né? Minha Casa Minha Vida, essas questões. Os locadores preferem manter. Como eu disse, gente, é óbvio, assim, pelo menos pra mim, Carolina, o movimento do locador de manter o contrato é o melhor que ele pode fazer nesse momento. Porque ele não vai ter o contrato tanto residencial quanto comercial, tá? Tô falando dos dois. Porque quem quer mudar agora de apartamento? Pô, Carol, eu quero. O meu locador não quis negociar, eu tô mudando. Pô, tudo bem. Mas se você já tem uma relação boa com o teu locatário, mesmo residencial, por que você vai querer desmanchar essa relação? Entendeu? Então, é isso. Eu acho que as partes elas têm que prezar pelaquela relação que elas têm contratualmente. Se é uma relação interpartes, ou seja, das duas partes, que é uma relação boa para ambas, se ambas conseguem conversar e entrar em consenso, é ótimo a gente prevenir isso. Tão bom pro locador quanto pro locatário, tá bom? Vamos ver, a Paula mandou uma pergunta aqui pra gente. Oi, Madison, bom dia! Nosso parceiro Madison aqui. Madison, a gente fez uma live trabalhista outro dia maravilhosa. Tá no nosso YouTube para vocês verem, com os últimos aspectos de MP trabalhista. Madison, a gente tem que fazer uma nova para tratar de alguns novos, mas tá super atual, tá? A nossa live. Só dá uma olhadinha no nosso canal do YouTube. Vamos olhar aqui a Paula. Tive que fazer um adestamento do contrato com a minha locadora para poder ficar mais 3 meses do apartamento por conta da pandemia, até poder me mudar de novo. O problema é que o novo locador aceitar uma nova renegociação até eu conseguir fazer uma mudança até a pandemia passar. Tá, vamos lá, gente. O que a gente tem que entender do contrato de locação? Que eu falei lá no início da live. A galera entrou aqui de novo e eu vou repetir, tá bom? O contrato de locação, ele é regido, em suma, né, em sua maioria, pela lei do inquilinato, tá? Ela é uma lei bem completa, mas em algum caso de lacunas dela, você preenche com o Código Civil. Basicamente isso, tá? A lei do inquilinato, ela é uma lei que, a grosso modo, ela é muito benéfica ao locatário, ela é ótima para o locatário. Só que essa lei, ela tem um adendo que tem muitas pessoas que não observam. Essa lei, ela é cheia de ressalvas. Então, digamos, dá um exemplo básico. Tô dando um exemplo básico e bem fácil pra gente entender, tá? Então, se o locador fala que... Se a lei fala que benfeitoria voluptuária fica pro locatário, e o locador coloca lá no contrato dele, olha, todas as benfeitorias ficam no apartamento, ficam para o locador. O locatário já perdeu esse direito
de reter benfeitorias voluptuárias. Ou seja, benfeitorias por capricho, digamos, tá? Digamos que você fez um armário embutido no seu imóvel, tá bom? Então, é basicamente isso. Então, esse contrato, quando você pega o contrato de locação, você tem que analisar ele com cuidado. Porque dependendo do locador que fez aquele contrato, esse contrato veio cheio de ressalvas da lei, e aí o locatário, ele perde, ele sucumbe em vários direitos que ele tinha de acordo com aquela lei. Então, às vezes, você vai morar numa locação e você pensa, não, olha só, porque às vezes as pessoas gostam de ler, né? Aí leem a lei, não, tem direito a várias coisas, já assina o contrato, vai de olhos fechados. Daqui a pouco, quando acontece algum problema na sua locação, você vai pegar e ver que você não tem direito, porque você assinou um contrato com ressalva. Então, sempre que a gente tem um contrato de locação, a gente tem que ter cuidado, tá? Porque esse contrato, a lei possibilita o contrato ser cheio de ressalvas. Quando a Paula fala aqui, ó, tive que fazer um ajustamento do contrato com a minha locadora para poder ficar mais 3 meses no apartamento por conta da pandemia, o que a gente tem aí? A gente tem o que a gente repetiu aqui a live inteira, a gente tem uma relação boa entre a locatária e a locadora. A locadora, ela não tinha obrigação nenhuma de deixar ou de tentar fazer um acordo com a Paula para a Paula ficar mais 3 meses no contrato, de aumentar essa vigência contratual. Mas elas entraram no acordo, a Paula, a locatária, soube conversar com a locadora e a locadora com a Paula, e elas preservaram a relação contratual por mais 3 meses, onde essa locadora por mais 3 meses tem uma locatária que vai pagar aluguéis, então a locadora está abarcada por aluguel mais 3 meses. Essa locadora não está tendo que ter despesas com esse imóvel, o que é ótimo, ou seja, porque se a Paula sai, a locadora vai ter que começar a pagar condomínio, por exemplo, do imóvel que ela não mora, se ela não tem um locatário para substituir, que eu acho um pouco difícil nessa época de pandemia. Então a locadora, ela também consegue economizar ali despesas que ela teria com o imóvel, deixando a Paula ficar no imóvel mais 3 meses, tá? Foi o que a Paula falou aqui pra gente. Então, gente, quando a gente fala de renegociação, a gente tem que ter em mente isso. Equilíbrio entre as partes, tá bom? E como eu falei lá no início, para quem não tava, a primeira coisa que eu abri a live foi falando que renegociação em contrato de locação não se confunde com responsabilidade civil, tá? As pessoas têm mania de achar que no direito tudo é indenização. Tudo eu vou ganhar indenização. Infelizmente, isso foi uma coisa super popularizada e não é bem assim, tá? Porque em caso de pandemia, você tem a pandemia aí excluindo, dando um excludente dessa responsabilidade civil, tá? Força maior e fortuito é um dos casos de excludente de responsabilidade civil. Então você já perde essa questão louca de ficar pedindo indenização. Então a gente não pode confundir esses institutos, tá? O instituto que a gente está tratando quando a gente fala de renegociação contratual é civil, é renegociação entre as partes, tá? É o meu dever e o seu dever de tentar manter esse contrato, de cooperar para trazer o equilíbrio de novo para esse contrato. É o meu dever anexo de boa-fé de tentar fazer de tudo para esse contrato seguir sua linha temporal. Tá bom? Então, quando a gente trata de renegociação contratual, a gente tem que ter isso em mente. Equilíbrio contratual, boa-fé, cooperação entre as partes. É isso que a gente tem que ter em mente para trazer esse contrato, para preservar esse contrato. Tá? Contratos não são coisas que você faz e joga no lixo. Não. Contrato você faz, você cria obrigações, direitos e deveres para eles se manterem com o tempo, porque é confortável. Se você está contratando com outra parte, assim, é confortável para você estar ali. Ah, Carol, mas a relação pra mim se tornou insuportável. Tudo bem. Mas vamos ver se tem como conversar? Então a gente sempre tem que prezar por esse equilíbrio e cooperação contratual, tá? Bom, gente, minhas perguntas acabaram aqui pra mim. Acho que pra galera também. Bom, é mais ou menos isso. O resumo da ópera pra vocês é o seguinte. Vocês não podem deixar de pagar aluguel. Não é uma faculdade deixar de pagar aluguel. Pagar aluguel é uma obrigação, tá? Então, a pandemia, o fortuito, a força maior, ele não faz você... ele não te permite deixar de pagar o aluguel. Você não pode fazer isso. Então, recapitulando, renegociação ou repactuação desse contrato com o locador e locatário conversando para manter o equilíbrio contratual, cooperar para esse contrato ser preservado durante sua vigência, tá? Então, você tem que
renegociar extrajudicialmente. Não conseguiu, você tem a opção de notificar o locador para tentar forçar ainda essa negociação extracontratual. Se realmente não der certo, você pode entrar na justiça, tá? Pedindo a revisão desse valor de mensalidade, desse valor de aluguel. Então aí são os passos que você tem que percorrer, tá? A gente teve algumas elucidações durante a live e é basicamente isso. Eu vou terminando por aqui. Respondi todas as perguntas que mandaram pra gente. Adorei a interação de vocês. Espero que eu tenha esclarecido o tema, tá? E eu volto aí na semana que vem com um novo tema pra gente. Opa! Olha, IBD Fã Núcleo Franca falando aqui com a gente, ó. Penso que cabe aos profissionais também buscar que seus clientes sejam menos beligerantes. Nós podemos ajudar, somos todas pessoas lutando a mesma luta. Sim, eu também acho que cabe ao advogado ter aquela conversa com o cliente, chamar o cliente e falar assim, olha só, amigo, vamos dar uma maneirada aqui, a gente tem que renegociar da forma X e Y, dessa forma que você está querendo não tá dando. Eu acho que o advogado também tem que dar essa chamada, né? Mas também cabe a gente apresentar as opções. Se o cliente continuar insistindo, não tem muito o que a gente fazer, né? Eu falo para meus clientes, eu falo, você quer X? Eu vou te apresentar YZ, que às vezes é melhor que X. Vamos tentar trabalhar? Se ele concordar, tá ótimo. Mônica. Opa. Ai, gente, o Madison acenando aqui. Maravilhoso. Gente, é isso. Eu espero ter esclarecido as dúvidas de vocês, tá? Então, essas são as nuances de contratos de locação residencial e comercial. Semana que vem a gente volta com mais live. Tô encerrando essa. Queria agradecer todo mundo pela participação. Muito obrigada. Obrigada ao pessoal que deixou também pergunta nos nossos stories. Obrigada ao pessoal que interagiu, perguntou, tá? Semana que vem tem mais. Obrigada. Semana que vem tem mais, gente. Um beijo. Aproveitem esse restinho de feriado aí pandêmico. Mas é feriado mesmo assim. Beijo, gente. Beijo, Moisés.